crianças! Hoje, quer dizer, agora, né? A nossa aula vai ser de ciências. Pois bem, então nós vamos trabalhar com vacinas e medicamentos. Esse é o assunto principal da nossa aula de hoje, tá certo? Então, professora Sandra Duarte, você vai nos acompanhar agora pelo universo, né, das vacinas e dos medicamentos. Então vamos lá, sejam bem-vindos. Então tem aí, olá estudantes, né, sejam bem-vindos para a nossa aula. O que nós vamos fazer, o que nós vamos estudar hoje? Olha o que tem dizendo aqui. Esse é o nosso roteiro da aula de hoje, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre vacinação. E também nós vamos falar para que servem as vacinas. Qual a diferença entre vacina e medicamentos e como eram vacinadas as pessoas antigamente, certo? Então, o nosso tema da aula de hoje, ele vai circular em torno desses dois assuntos. Vacinas e medicamentos, tá bom? Para começar, nós vamos explicar o que são as vacinas. Então, o que são? São substâncias preparadas a partir dos micro-organismos que causam as doenças, que podem ser bactérias ou vírus. Então, como é que é esse processo? Eles são modificados em um laboratório. Daí, eles não podem mais fazer mal ao nosso organismo, mas vão ajudar a preparar nosso corpo para enfrentar os vírus que ainda transmitem a doença. Então, hoje em dia, existem várias tecnologias para transformar a doença, no caso, o que transmite a doença, né, que é o caso o vírus ou as bactérias. Então, os cientistas pegam essas substâncias, esses seres, e eles transformam esses seres em cura ou em formas de, como que eu posso dizer, para combater a doença dentro do seu próprio corpo. Então, eles vão entrar com uma doença, só que é uma doença falsa, o corpo vai identificar como doença e aí vai acontecer a cura, né? Ou o corpo vai lutar contra aquele corpo estranho que está ali dentro de você. Então, as vacinas basicamente são formadas através desse sistema aí. Vamos continuar, vamos ver mais detalhes sobre como funciona a vacina, tá? Vou mostrar aqui para vocês nesse esquema, vê? Tudo começa com um vírus fraco. Então, eles pegam um vírus que já está mais fraco, já foram retiradas algumas coisas dele que são prejudiciais ao ser humano, foi tudo retirado dele, foi deixado somente assim, uma máscara, uma fantasia, né, para que ele possa enganar o seu corpo, a sua defesa. Então, esse vírus fraco é manipulado no laboratório, certo? Olha como foi que ele ficou, ele já está disfarçado aí de verde, né? Então, esse vírus fraco ajuda a treinar as defesas do nosso corpo. Depois desse momento, quando ele entra no nosso corpo, aí vem aqui, ó, os soldadinhos, que a gente chama de glóbulos brancos, que são uma substância que tem dentro do nosso sangue, eles vão lutar e combater esse vírus que entrou lá. E aí, esse vírus é expulso do nosso corpo, tá bom? Então, o corpo vai adquirir força, ele vai adquirir saúde para combater. Muitas vezes, algumas vacinas, elas podem causar reações indesejadas, que é o que a gente chama de reação adversa. Como, por exemplo, febre, pode dar dor no braço quando você toma a vacina, pode causar calafrios, mal-estar. Muitas pessoas têm falado, por exemplo, que a vacina, algumas vacinas que nós tomamos contra o Covid-19, que elas causam, assim, alguns efeitos, né? Mas isso é o corpo lutando contra aquela coisa estranha que entrou em você, através da vacina. Só assim, quando o vírus de verdade entrar, quando o vírus ativo entrar no seu corpo, aí sim, o seu organismo, os seus glóbulos brancos vão perceber e vão fazer de tudo para expulsar aquela doença de dentro de você. Então, ela não vai causar problemas como se você não tivesse tomado a vacina, por exemplo. Então, as vacinas são muito importantes para a manutenção da saúde, tá? Não esquece disso. Às vezes a gente não gosta de furar o braço,
Mas aí fica com aquela birra, não quero tomar vacina, não quero não. Mas isso é essencial nos nossos dias, para evitar muitas coisas. Então, mas essa palavra vacina, qual a origem dela? De onde vem essa palavra vacina? Eu não sabia, até fazer a pesquisa dessa nossa aula de hoje. Vê que legal, quantas coisas boas a gente aprende aqui, né? Então, segundo os estudos, a palavra vacina é originada do latim vacinus, que significa derivado da vaca. Olha só, quem imagina, ou quem imaginaria, que foi através da vaca que começaram a existir as primeiras vacinas no mundo. Pois bem, então, fala a história, né, a história da ciência, que um cientista, ele observou o movimento de vacas, porque antigamente existia uma doença muito ruim no mundo, que agora eu não lembro o nome dela, se eu lembrar eu falo para vocês. Varíola, pronto, lembrei o nome. Varíola é uma doença muito ruim e ela parecia catapora, o corpo ficava cheio de feridas, né? Com pus, muito pus. E aí eles descobriram que os animais, no caso bois e vacas, eles pegavam a doença também da varíola, era a versão animal, mas era uma versão mais leve. Os animais não morriam porque pegavam essa doença. As pessoas, sim, elas morriam. Aí o que acontece? O cientista pensou, resolveu retirar um pouco desse pus que existia ali dentro da ferida de uma vaca e colocou em outro animal. O que aconteceu? Aquele outro animal contraiu a doença, mas ele também se recuperou, o corpo dele lutou contra a doença. Depois ele fez essa experiência também no corpo de uma criança. Um menino, né, que estava vivo, claro, ele pegou um pouco do pus, colocou naquela criança, através da pele, e aquela criança se recuperou. Ele contraiu a varíola, que era uma doença terrível, mas depois ele ficou bom. Então, foi algo maravilhoso que aconteceu para as pessoas da época, porque a varíola matou muita gente naquele período. Então, veja a importância do pus da vaca. Por isso que vem esse nome, né? Vacina, é de vaca. Vacínia, não, desculpa, vacinus, né? Que deu origem à primeira vacinação do mundo. Vê? É cultura, escola para aulas digitais. E aí a gente vai ver algumas coisas sobre a primeira vacina de que se tem registro, foi criada por Edward Jenner. Olha que palavra difícil. Edward Jenner no século XVIII. Foi esse Jenner aí que misturou, que pegou o pus, né, da ferida da vaca. Jenner nasceu em maio de 1749 na Inglaterra e dedicou cerca de 20 anos de sua vida aos estudos sobre varíola. Então, em 1796, realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina e em 1798 divulgou em seu trabalho um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. Então, naquela época as pessoas pensavam em somente tomar o remédio. Ninguém pensava que podia existir algo dentro da própria doença que pudesse curar a pessoa, né? Ou evitar que ela pegasse a doença. Isso é uma característica das vacinas. Então foi Edward Jenner que teve essa brilhante ideia de mexer com o pus, né, da vaca. Ninguém nunca imaginou que isso iria dar resultado. Então, qual a diferença para as vacinas e para os medicamentos? Olha, a vacina ela é aplicada para prevenir você de pegar doenças. Agora, os medicamentos têm uma diferença básica, ou remédios, né, que a gente chama. Os medicamentos nos ajudam a combater a doença quando já estamos doentes. Quer um exemplo? Você está em casa, de repente começa aquele resfriado, né? Aquela tosse e tal. Vai no médico, o médico passa um xarope para você tomar. Esse xarope, ele vai combater aquela tosse que você tem. Então, isso aí é um medicamento, é um remédio que a gente chama. Ele serve para tratar quando você já está doente.
A vacina serve como prevenção. Exatamente isso que você pensou aí. Aí nós temos, mais uma vez a comparação. Vacinas, elas servem na prevenção de doenças. E os remédios atuam quando estamos doentes, certo? Aí se você tomar a vacina enquanto você estiver doente, não vai resolver muita coisa. Dependendo da doença, claro. Mas aí tem essa diferença básica entre vacinas e os remédios. Aí nós vamos falar sobre um tipo de medicamento que não tem sido levado muito a sério pelas pessoas, que são os antibióticos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Depois eu vou dizer por que as pessoas não têm levado a sério, tá? Então, nós temos aí Alexander Fleming, esse homem, esse senhor aí. Ele nasceu em 1881 e morreu em 1955. Quem foi Alexander Fleming? Foi um médico bacteriologista escocês que descobriu a penicilina. O que é isso, penicilina? A penicilina é uma base para a maioria dos antibióticos, para fazer, né? A maioria dos antibióticos que existem hoje, em nossos dias. Então, como foi que ele conseguiu? Ele identificou esse medicamento, essa substância chamada penicilina, através da substância que se movia em torno de um fungo da espécie Penicillium notatum. Então, veja que interessante, né? Ele viu um fungo, o primeiro que descobriu a vacina, no caso, o Jenner, ele viu através do pus do animal. Esse aqui, ele desenvolveu um medicamento, é uma coisa diferente, mas foi observando o fungo. Então ele observou aquilo ali e achou que poderia servir para ajudar as pessoas a se curarem das doenças. Então veja só, o que são os antibióticos? São substâncias capazes de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias. Por isso são usados no tratamento de infecções bacterianas. Sua descoberta revolucionou a história da medicina, pois anteriormente muitas pessoas morriam em decorrência de diversos tipos de infecções. Então você vê, né? Muita gente morria sem saber, sem ter um tratamento, sem ter uma coisa que combatesse aquela infecção que a pessoa tinha. A bactéria existe no ar, em todos os lugares onde nós estamos, existem bactérias e elas podem nos atacar sim. Se nós estivermos fracos, não se alimentar, se você não se alimentar bem, se você não cuidar da sua saúde, essas bactérias podem entrar no seu corpo e provocar grandes transtornos em você, tá? Então a penicilina foi um dos tratamentos, né, que revolucionou o mundo. Há uma inflamação de garganta mais séria, né, um dodói que não quer sarar. Então o médico, ele vai lá e providencia o tratamento adequado, tá? Então, como é que eram as vacinas nos tempos antigos? Vamos ver como eram as vacinas. Nós temos aí um artigo de um jornal, certo, antigo, que foi da época do Brasil Império. Então, olha o que ele diz aqui. Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria do Estado de Negócios do Império, remeter ao vice-presidente da província de Minas Gerais 12 pares de lâminas com pus vacínico do melhor possível, como assevera a junta da instituição vacínica, a fim de ser aplicado convenientemente em benefício dos habitantes da dita província, que se acham ameaçados do terrível contágio das bexigas, segundo a informação do mesmo vice-presidente, dada em ofício de 9 do corrente mês, Palácio do Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 1828. José Clemente Pereira. Então, nessa época ainda se chamava vacina de pus vacínico. Veja como ele se refere, aí a gente volta à história das vacas, porque ainda era feito dessa forma. Hoje em dia tem outros métodos de se criar a vacina, tá? E outros tipos de vacina também. Agora, vocês vão se assustar com os instrumentos que eram utilizados naquela época de antigamente, para vacinação. Se você não gosta de se vacinar hoje, imagina naquela época a dificuldade que era. Então, nós temos aí instrumentos, que parecem instrumentos de tortura, gente. Olha, vou dizer a vocês, se eu precisasse usar uma coisa dessa para me vacinar, seria pela necessidade mesmo da vacina, porque dá medo. Já imaginou você ser perfurado, a pele ser rasgada para colocar o remédio dentro dela com um instrumento desse, como uma faca, como um bisturi?
Nossa, terrível. Por isso que teve algum tempo atrás, no Brasil, no início do século XX, se eu não me engano, a revolta da vacina. Porque as pessoas tinham medo. Quem não ia ter um negócio desse? Agora, claro, tudo para o bem das pessoas, né? A vacina, ela é excelente. E agora, hoje, não se justifica a atitude das pessoas. Ah, não vou tomar vacina não, porque vai furar meu braço, vai furar aqui, né? Nada a ver. Deixem de bobagem, o importante é a saúde, a gente está prevenindo contra doenças sérias que podem matar, né? E já mataram muitas pessoas aí, infelizmente. Que bom que nós temos as vacinas, né? Hoje, a coisa está muito mais tranquila. Vê só, todo mundo tomando vacina, olha as crianças sorrindo, né? O menino está meio nervoso ali, mas depois ele passa. Então, a gente precisa pensar nisso. O benefício é bem maior do que a vacina em si, gente. Toma vacina. Tem essa vacina do Covid, é importante que vocês tomem, tá bom? Para o seu bem. Hoje, no Brasil, existe um calendário obrigatório de vacinação. Então, eu separei alguns nomes de vacina que a gente nem lembra que tomou, na verdade. A maioria delas a gente toma enquanto é bebezinho. Até os 4 meses de idade, a gente está tomando um monte de vacina. Depois diminui, né? Você vê que vai crescendo a criança, vai se desenvolvendo e a quantidade de vacinas vai diminuindo. Então, tem algumas aqui, ó. O BCG, hepatite B, pentavalente, primeira dose, e a poliomielite. A poliomielite é a vacina mais simples, que é aquela da gotinha, né? Lembra do Zé Gotinha, que bota na boquinha das crianças, até 5 anos de idade? Pois bem, é contra a poliomielite, que é uma doença também que já matou muita gente ou deixou muita gente deficiente físico, né? Porque você perde a força nos membros. Então, veja a importância dessas vacinas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nosso desafio de hoje vai ser de ciências. Primeiro, pesquisem em jornais matérias que tratam sobre o assunto da aula. Eu fui buscar lá no passado, lá no Brasil, de 1820 alguma coisa, certo? Notícias sobre vacina. Na época nem se chamava vacina, era pus vacínico, né? Você pesquisa aí no Google, pesquisa em livros que você deve ter em casa. Acho que o livro da escola deve ter alguma coisa sobre isso também. A questão das vacinas. Veja alguma notícia sobre elas. Agora mesmo que está acontecendo a vacinação contra o Covid-19, de repente você vai adquirir mais informação sobre ela. E outra coisa que vocês vão fazer também é anotar as vacinas que vocês já tomaram. Pode anotar algumas, porque eu sei que tem muitas que vocês já tomaram. O braço da gente é até marcado, né? Tem uma manchinha aqui, que fica fundinha, justamente por causa da vacinação que você tomou lá no passado, que você era bebê. Aí fica lá a marquinha. Pega algumas dessas aí, anota o nome, pode ser 2, 3, e vê para que serviram essas vacinas durante o momento em que você era criancinha pequena, tá? Não se esquece de fazer isso. De repente, aí você diz, mas para que isso vai servir? Conhecimento. Eu acho que é sempre importante que a gente conheça as coisas para depois não ficar na dúvida. Para que isso? Para que eu vou tomar? Para que serve? Você não vai ter mais dúvida. Você vai saber para que serviu naquele momento da tua vida, tá? Então, no mais, o desejo da gente é sempre esse. Gente, toma vacina. Não faz mal tomar vacina, não. Ela pode ter alguns efeitos em algum momento, mas aquilo passa. 2 dias, no máximo 3 dias, acabam os efeitos dessa vacina e aí a gente fica tranquilo, a gente fica bem, tá certo? O importante, gente, é a gente manter a saúde para voltar às nossas atividades normais. Brincar nos parques, brincar na escola, para que a vida da gente volte a ser como era antes. E outra, se você precisar tomar algum remédio também, toma. Alguns remédios são ruins, são com um gostinho desagradável, você fica enjoado, às vezes dá vontade até de colocar tudo para fora, mas o importante é a saúde, tá bom? Fique em segurança, até a próxima, bom feriado para vocês, beijo, tchau!